Ô, Ricardo, eu vi um debate na televisão americana sobre a Petrobras. E se era hora de comprar Petrobras, a ação estava por volta de $9, ou era hora de correr. O argumento que era hora de... Havia os dois caras, e o argumento que era para não comprar era o seguinte, que a Petrobras vai ter que fazer uma reavaliação dos ativos. E se essa reavaliação for de reduzir em 1% os ativos dela, o impacto nas ações é 19%. Se chegar a 5%, as ações vão valer $1. Eu entendi direito a história? É isso mesmo? Bom, eu não sei, Lucas, eu não vi o programa, então não sei se a história é essa. O que tem de fato é, as ações estão num preço histórico baixíssimo, um dos preços mais baixos que a gente teve em muito tempo, e o argumento dos que acham que é hora de comprar é baseado nisso. Estaria barato, assumindo que a Petrobras vai voltar a crescer produção e que a gente não vai ver o buraco que já é conhecido de corrupção abrindo cada vez mais, que é o que tem acontecido. Cada vez que a gente tem mais novidades dos escândalos, particularmente Jato, o tamanho fica cada vez maior, e é exatamente por isso que a Petrobras foi incapaz agora de publicar balanço, o que por sua vez está fazendo com que a Petrobras não consiga se financiar no exterior, o que aumenta o problema da dívida que ela tem, o custo de financiamento fica mais alto, a Petrobras tem uma dívida muito grande, e isso é que está aumentando o buraco. Em resumo, comprar significa acreditar que as más notícias que tinham que aparecer já apareceram, está muito barato, e vai acabar se recuperando no futuro. E vender é falar, não, o buraco ainda não apareceu inteiro, ainda vai aparecer mais notícias ruins, e aí é que entra esse ponto, quando elas forem colocadas no balanço, a gente vai ter perdas ainda maiores da Petrobras. Olha, o Jim Chanos, que é um especulador americano que apostou na bancarrota da Enron, em meados de 2012, começou a apostar contra a Petrobras. Na época, as ações estavam em $30 e todo mundo dizia, não, já caiu 20%, já caiu 25%. Ele apostou um monte de dinheiro contra a Petrobras, agora está em 10%. E ganhou um monte, ganhou uma montanha de dinheiro apostando contra a Petrobras com um único argumento. A Petrobras obedece a uma lógica estatal, pública, e trabalha para o governo, não trabalha para a própria companhia, para obter lucros para os seus acionistas, e não pode dar certo. Agora, Diogo, esse escândalo cresceu tanto que às vezes a gente perde o foco. Você é o nosso Sherlock. Qual é o maior dos crimes? Nos explique. Olha, Lucas, a gente pode perder o foco. É importante que o Ministério Público não perca. E não perdeu até agora. Eles estão fazendo a coisa certinha. Eles pegaram empreiteiros, superfaturaram uma série de obras contratadas pela Petrobras, segundo estimativas, mais de $21 bilhões de superfaturamento. Uma parte desse dinheiro foi para a diretoria da Petrobras e outra parte para os padrinhos políticos desses diretores da Petrobras. A parte política mais relevante para nós, neste momento, é saber se, de fato, como disse o doleiro Youssef, que inventou o esquema para lavar esse dinheiro, ele disse que uma parte desse dinheiro roubado da Petrobras serviu para financiar a campanha presidencial do PT de 2010. Se isso é verdade, se isso for comprovado, se isso for confirmado, o PT terá seu registro cassado e nós teremos novas eleições no Brasil. Essa é uma possibilidade concreta, porque até agora tudo que foi denunciado está em processo de confirmação. O Ministério Público está mandando carta rogatória para o mundo inteiro para saber a movimentação desse dinheiro. A segunda parte, essa que diz respeito aos políticos, porque, como nós sabemos, os políticos têm foro privilegiado, eles vão para o STF. Nós vamos saber isso no começo do ano. Mas vai ser um desdobramento do que já se sabe agora. O que se sabe agora é o maior esquema de corrupção da história do Brasil, foi revelado, muito semelhante a Mãos Limpas na Itália, quer dizer, um caso pequeno com uma delação premiada, revelou um esquema de roubalheira institucionalizada. No caso da Itália, o Ministério Público de Milão levou adiante as investigações até o ponto em que a Democracia Cristã, que estava no poder há 48 anos, foi dissolvida, o partido deixou de existir. É uma consequência possível para o escândalo da Petrobras.
nós temos aqui um arquivo da conexão, porque a gente tem recebido e-mails e telefonemas sobre a denúncia do Francis 96 das comissões de suborno na Petrobras. Angélica, vamos a 96. O que é a Petrobras? Não tem valor nenhum. Extorque dinheiro do povo brasileiro, uma vergonha. Desde fundada em 1953, há 43 anos, assalta o povo brasileiro, manter esses marajás em pão de ló. Os diretores da Petrobras, todos põem o dinheiro lá. Tem contas de 60. Um amigo meu... Olha que dá processo esse troço. Um amigo meu, advogado, almoçou com um banqueiro suíço e disse, olha, bom mesmo é brasileiro, viu? Porque esses milionários aí, esses árabes, eles põem $1 bilhão, $2 bilhões, mas uma semana depois eles tiram. Os brasileiros põem 50, 60 milhões de dólares e deixam. O diretor da Petrobras tem 50 milhões de dólares? Claro. Hein? Imaginem, roubam superfaturamento aí. Eu tô quieto. É a maior quadrilha que já existiu no Brasil. Os diretores da Petrobras, alguns diretores da Petrobras, resolveram me processar por $100 milhões. Alguns diretores ou um diretor? Não sei, tá os três porquinhos lá, o Renault. Esse tipo de gente vagabunda que eu nunca ouvi falar na minha vida. Mas eles querem, naturalmente, me intimidar e me calar. Você acha que esse é o objetivo? Qual é o objetivo? Eu tenho lá $100 milhões para pagar. Prepotência, uma companhia estatal falida, processa um jornalista que critica. Mas é a Petrobras ou é o diretor? É a diretoria, sei lá se é a Petrobras, mas quem é que paga a conta deles é que eu gostaria de saber. Eu só conheço o presidente, que é um rapaz gordinho, que não tem um músculo no corpo inteiro, chamado Renault, bonudinho, que come nos melhores restaurantes de Nova York. Você já comeu com ele alguma vez? Infelizmente, já. Muita gente acha que o Francis morreu por causa do processo dos 100 milhões ameaçado pelos diretores da Petrobras, porque o processo não entrou no corredor da justiça, não. E isso nunca vai ser esclarecido. Provavelmente a ameaça contribuiu para estressar o Francis. Só que as veias dele não ficaram entupidas em 3 meses. Quer dizer, as veias dele já vinham entupindo há muito tempo. Mas nós, amigos, agora, nós que éramos amigos dele... Eu perguntei na época... Sabemos que ele ficou muito perturbado, se ele queria... Ficou. Pois é, mas isso você dizer que é direta... A causa direta... Entupiu a veia não é uma dele, causa direta, mas ele viveu um estado... Pode ter sido a causa. Não, ele viveu um estado de hipertensão que durou um ano praticamente, envolvendo esse episódio, e a gente, conversando com ele, era clara a preocupação, o desespero que o Francis sentia. Ricardo, o Diogo, acho que você está enganado, não durou um ano, não, foi bem menos que isso. O advogado dele, o advogado que ele cita deveria vir ao programa, né? E falar, olha, eu que disse isso para ele, eu contei essa história para ele. O Francis não mentia, obviamente foi um advogado que contou para ele. Não foi esse advogado, não. Se você fizer pesquisa, as pessoas chegam lá, e depois eu fiquei sabendo, mas a pessoa não me autorizou a contar.